Olá, pessoal do cursinho. Vamos falar um pouquinho hoje sobre função bijetora, tá? Nas aulas anteriores nós falamos sobre função injetora. Cada elemento do primeiro conjunto tem que mandar uma setinha para o segundo conjunto, né? Para elementos distintos. Então o que é injetora? Não pode sobrar ninguém no primeiro conjunto sem estar relacionado com os elementos do segundo. E cada elemento manda uma setinha só. Falamos sobre função sobrejetora. Na função sobrejetora, todos os elementos do segundo conjunto recebem setinhas. Todos vão receber, tá? Pode ter elemento que recebe mais de uma setinha, não tem problema, mas todos vão receber. E agora nós vamos falar sobre função bijetora. Para isso eu vou usar três exemplos que estão aqui na apostila de vocês na página 13, tá bom? Então, primeiramente, uma função f que liga os elementos de A aos elementos de B, essa é a tradução. Ela é bijetora ou é uma bijeção, sem somente se for injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Então, ela só será bijetora se for injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, tá bom? Se F que liga os elementos de A aos elementos de A é uma bijeção, então F é também chamada de permutação em A. Vamos para o primeiro exemplo. Esse primeiro exemplo que está aí na apostila de vocês tem o A, conjunto A, o conjunto B, uma função F que liga o 1, o 2 e o 3 ao 6, 7, 8 e 9. Liga o 1 no 6, o 2 no 7, o 3 no 8. Isso é uma função F. Essa função, ela é injetora, porque cada um dos elementos do A mandam setinhas para elementos diferentes de B, mas ela não é sobrejetora. Se ela não é sobrejetora, por que ela não é sobrejetora? Tem elemento de B sem receber setinha. Se ela não é sobrejetora, ela não pode ser bijetora. Então não é bijetora. Vamos agora para o segundo exemplo. Segundo exemplo, eu tenho aqui uma função que liga os elementos do conjunto C aos elementos do conjunto D. Eu tenho aqui o 0, 4 e 5. E aqui o 1 e o 2. O 0 manda uma setinha para o 1. O 4 manda uma setinha para o 2. O 5 manda uma setinha para o 2. Todos os elementos do conjunto D recebem setinhas. Ela é sobrejetora. Mas ela não é injetora. Por quê? Porque esses dois elementos mandaram setinhas para o mesmo número. Ela não é injetora. Portanto, não é bijetora. E por fim, nós temos essa função que liga os elementos do conjunto E aos elementos do conjunto F, 0, 1 e 2. Aqui eu tenho 3, 4 e 5. Está ligando o 0 no 3, 1 no 4 e o 2 no 5. Essa função ela é injetora. Todos os elementos do A estão mandando setinhas para B, para elementos distintos em B. Então, é injetora. Essa função ela é sobrejetora. Todos os elementos do segundo conjunto do conjunto B receberam setinhas. Então, ela é sobrejetora. Quando ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, ela recebe a denominação, portanto, bijetora. Então, aqui está bem claro que eu estou usando os exemplos que nós trabalhamos na última aula, que é o exemplo de injetora e de sobrejetora, e mostrando que quando ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, ela também recebe a denominação bijetora, tá bom? Exercícios resolvidos, eu tenho aí o número 2, que está falando o seguinte. Demonstre que a função f, que liga os reais nos reais, fx é igual a 2x mais 3, ela é injetora, tá? Para demonstrar que essa função que liga os reais nos reais, definida por fx igual x, 2x mais 3, para demonstrar que isso aqui é injetora,
eu vou imaginar o seguinte, ó. Existe um x1 que é diferente de x2. Aí eu faço a substituição. O que é um x1 diferente de x2? Elementos diferentes do domínio, que eu vou substituir aqui no lugar do x. Então eu tenho um f de x1, que é igual a 2 vezes x1 mais 3. E tenho também um f de x2, que é 2 vezes x2 mais 3. O que está significando isso? Se esses caras, x1 e x2, são números diferentes, números distintos, quando eu faço a substituição na fórmula, eu vou obter resultados distintos. Porque 2 vezes um número mais 3 vai dar um resultado para mim diferente de 2 vezes outro número mais 3. Tá? Qual é a conclusão que eu chego? Se x1 é diferente de x2, isso vai implicar para mim um f de x1 que é também diferente de um f de x2. Pronto. Isso é a demonstração que ela é uma função o quê? Injetora. Tá? Eu estou ligando todos os números reais em números reais. Portanto, números diferentes de x produzem imagens diferentes em y. Pronto, provei que ela é injetora. Tá bom? Exercício resolvido 3. Demonstre que a função f que liga os reais nos reais, fx igual a 2x mais 3, ela é sobrejetora. Eu vou pegar a mesma função que está aqui no exemplo 2 e no exercício 2 e no exercício 3 eu vou demonstrar que essa função ela é sobrejetora, tá? Então vamos lá. A função é essa, y é igual a 2x mais 3. Ronan, não é fx igual a 2x mais 3? Lembra da aula anterior, eu comentei com vocês que fx e y é uma coisa só. Pode aparecer fx ou pode aparecer y, significa a mesma coisa. Para ela ser sobrejetora, significa que todos os elementos do segundo conjunto recebem setinhas de elementos do primeiro conjunto. Para eu provar isso, eu vou isolar o x. Então eu passo 3 para cá, y menos 3 é igual a 2x. O 2 está multiplicando x, eu passo dividindo. Y menos 3 dividido por 2 é igual a x. O que isso significa? Tá? Pode parecer um pouco estranho, mas eu cheguei numa fórmula. Essa fórmula aqui é a ligação de x para y. Essa fórmula de cá me mostra que todo y tem uma ligação em x, porque o meu denominador não é letra. Se o meu denominador fosse letra, eu poderia ter restrição. Tá? Se o meu denominador, por exemplo, fosse uma letra y aqui embaixo, aí eu poderia falar assim, ó, esse y que está embaixo não pode valer zero. Então nem todo mundo do segundo conjunto recebe flechinha, recebe setinha. Ela não é sobrejetora. Mas o que acontece? Eu não tenho letra y aqui embaixo, eu tenho um número na fração. Então eu não tenho restrição. Ou seja, todo número que está lá no conjunto B, no conjunto y, lá no segundo conjunto, todo mundo está recebendo setinha porque não tem restrição. Lembrando que eu estou ligando os reais nos reais. Não existe restrição. Então essa função também é o quê? Sobrejetora. Ronan, então quer dizer que ela não seria sobrejetora se eu tivesse letra aqui embaixo. Aí teria restrição? Exatamente isso. Se aparecesse uma letra no denominador, ela teria restrição e ela não seria sobrejetora. Tá bom? Se o y estivesse aqui embaixo. Como não apareceu, ela não tem restrição. Agora, é a mesma fórmula. Ó, y é igual a 2x mais 3 e fx é igual a 2x mais 3. Se fx igual a 2x mais 3 é injetora, se fx igual a 2x mais 3 é sobrejetora, qual é a conclusão que eu chego? Fx igual a 2x mais 3, ela é bijetora, ela é as duas ao mesmo tempo. Tá bem? Tá bom? Certinho? Espero que vocês tenham entendido essa aí. O que vem a ser uma relação inversa? Presta atenção nisso aqui agora. Eu tenho uma relação R, e essa relação R, ela traz as seguintes ligações para mim. Eu vou fazer aqui através de diagrama, tá? A relação R está ligando para mim um conjunto A
num conjunto B, e ela faz a seguinte ligação, ela liga o 3 ao 4. Ela liga o 5 ao 9. Ela liga o 1 até o 8. Então as setinhas saem dos elementos do domínio, do conjunto de partida, para o conjunto de chegada. A relação inversa, essa é a minha relação R. A relação inversa, ela faz o contrário, tá? Ela faz as setinhas voltarem. Então aqui eu tenho A, aqui eu tenho B. O 4, o 9 e o 8, aqui o 3, o 5 e o 1. Mas a relação elevada a menos 1, R elevado a menos 1 significa relação inversa. A relação inversa faz a setinha sair do 4 e vir para o 3. Faz a setinha sair do 9 e vir para o 5. Faz a setinha sair do 8 e vir para o 1. Então, se nessa primeira relação eu tinha, por exemplo, 3 e 4 como par, eu tinha 5 e 9 como par, eu tinha 1 e 8 como par, na segunda relação, os pares estão invertidos. Aqui eu vou ter 4 e 3, aqui eu vou ter 9 e 5, e aqui eu vou ter 8 e 1. Prestem bem atenção nisso. Dessa relação inversa, logo na frente vai vir a função inversa, tá? Que é a mesma coisa. Se um conjunto A manda setinha para o conjunto B, na função inversa, a setinha sai do B e volta para o A. Tá? É o caminho de volta. Eu sempre costumo falar que função inversa é o caminho da volta. Uma função bijetora normal faz o caminho da ida. A função inversa devolve a setinha para o anterior. Tá bom? Bom, espero que vocês tenham entendido essa questão da relação inversa. Mais uma observação sobre a relação inversa. Conjunto de partida na relação normal é o A. Conjunto de partida na relação inversa passa a ser o B. Atenção, daqui que partiu a setinha de volta. Conjunto de chegada na relação normal é o B, mas o conjunto de chegada na relação inversa passa a ser o A. Então, realmente é invertido também conjunto de partida e conjunto de chegada, tá bom? Espero que vocês tenham entendido isso aí, beleza? Bom, temos alguns exercícios propostos aí, tá? Exercício 10, exercício 11, né? Qualquer dúvida vocês podem me perguntar, podem me falar. Vamos ver aqui um exemplo de cada um deles. Ó, exercício 10. Seja o conjunto A 0, 1 e 2, o conjunto B 3, 4, 7 e 9. E a função que liga os elementos do A nos elementos do B. A função liga o 0 no 3, liga o 1 no 3 e liga o 2 no 9. Completar a fim de obter as sentenças verdadeiras. Quem é o F0? F0 está ligado em quem? Né? O 0 está ligado em quem? Opa, F0 é 3. Quem é o F1? O 1 está ligado em quem? O 1 está ligado ao 3, então F1 vale 3. Quem é o F2? O 2 está ligado a quem? Ao 9, então F2 igual a 9. É só completar aí as sentenças, tá? Quem é o domínio dessa função? Domínio significa quem são os números que estão mandando as setinhas. Opa, o domínio é 0, 1 e 2. Tá? É o próprio conjunto A. Quem é a imagem dessa função? A imagem é quem recebeu setinha. Cuidado que não é o conjunto B. É só quem recebeu a setinha. Recebeu o 3 e o 9. Então a imagem é só 3 e 9. Tá bom? Determinar a relação inversa F menos 1. E a relação F menos 1 é uma função de A em B. O que eu aconselho vocês a fazer? Construa o diagrama, manda a setinha de volta para trás e olhe se essa relação é uma função, tá? Todos os elementos do segundo conjunto mandaram setinha para o primeiro? Se todos mandaram, é uma função. Se não mandaram, aí já não é mais uma função. Tá joia? Analisem bem isso. Função inversa. Eu vou falar aqui um pouquinho de função inversa. Presta atenção no exemplo que a gente tem lá na página 14, tá? Na página 14, nós temos o seguinte. Os exercícios anteriores nós vimos que dada a função f, nem sempre a relação f menos 1 é uma função. Nem sempre a função inversa é uma função.
Pensemos na seguinte questão. Vamos para os desenhos, vamos para os diagramas, que eles vão clareando um pouquinho o nosso entendimento, tá bom? Bom, o primeiro diagrama aqui está ligando o conjunto A no conjunto B. O A tem aqui, ó, A, B e C. Está ligando no M, o A no M, o B no N, o C em P, mas alguns aqui, ó, o Q e o R, ficaram sem ligação. Essa é a função F. Eu sei que essa aqui é uma função porque todos os elementos do A mandaram setinha. E cada elemento do A mandou uma única setinha. É a função, tá? Agora presta atenção na função inversa. No F menos 1. Diagrama A, diagrama B. E eu vou fazer a função inversa. A, B e C. E aqui eu tenho M, N, P, Q e R. Na função inversa, o M manda para o A, o N manda para o B, o P manda para o C. Só que eu não posso chamar isso aqui de função inversa. Não é uma função. É uma relação inversa. Ronan, por que não é uma função? Dessa vez o conjunto de partida passou a ser o conjunto B. E existem dois elementos aqui que não estão mandando setinha. Para ser função, esses dois tinham que mandar. Tinha que mandar para alguém. Cada um mandava uma setinha só. Como ele não mandou setinha, ele não é uma função. Ele passa a ser uma relação. Tá? Então aqui eu tenho uma função de A em B, mas quando eu faço a inversa, nem sempre eu tenho uma função. Nesse caso, por exemplo, eu tive uma relação. Vocês vão encontrar isso no exercício da página anterior. Tá bom? Bom, o que acontece aqui? Outro exemplo que tem aí embaixo também com diagrama. Prestem bastante atenção. Eu tenho uma função A que manda setinhas para a função B. É uma função, esse verdinho, ó. 1 mandou para o 4, 3 mandou para o 4, 5 mandou para o 6, 7 mandou para o 8. Beleza, é a função G. Todos os elementos do A mandam setinhas. Quando eu vou para o diagrama de baixo para fazer a inversa, eu percebo que o número 4 manda duas setinhas, uma para o 1 e uma para o 3. Analisem isso aqui, ó, nesse diagrama de baixo. O 6 mandou para o 5, o 8 mandou para o 7. Quando todo mundo está relacionado, realmente está. Mas o elemento 4 mandou duas setinhas. A característica de função é cada elemento manda uma única setinha. Então esse diagrama também não representa uma função. Ele é uma relação, mas ele não é uma função. Tá? Então existe função inversa G? Não. Existe relação inversa G. Aqui nós temos alguns exemplos também, ó, lá na próxima página, tá? Só vai ter função, presta atenção agora na minha fala, só tem função inversa quando a função for bijetora. Quando ela for injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, tá? Quando ela for bijetora, tenho 3 elementos aqui mandando setinha para 3 elementos distintos do outro lado. Existe retorno. Os 3 do outro lado podem retornar para os 3 daqui. Se ela for bijetora, ela tem inversa. Se ela não for bijetora, ela não tem função inversa. Tá bom? Então, olha esse primeiro exemplo aqui, ó. Não tem inversa, porque o 9 não vai retornar. Olha esse segundo exemplo. Não tem inversa, porque o 2 vai mandar duas setinhas. Mas o terceiro exemplo tem inversa. 3 elementos do A mandando setinhas para o F. Do E mandando para o F. E tem inversa? Tem, porque os 3 do F podem mandar para os 3 do E. Então existe inversa. Certo? Só tem função inversa a função que é bijetora. Caso contrário, não tem. Bom, nós temos alguns exercícios aí, tá bom? Para apresentar a função inversa. E agora eu vou explicar o procedimento para a gente calcular aí a função inversa de uma determinada função. Presta atenção que ele é um exemplo bastante simples, tá? Exercício resolvido 4. Letra A. Ache a função inversa das seguintes funções. Y é igual a 1 sobre x. Na apostila de vocês está fx igual a 1 sobre x.
Lembrando que isso aqui é uma função que liga os reais sem o zero nos reais sem o zero. Então eu não preciso me preocupar, que eu não vou substituir x por zero, porque o zero não é elemento do domínio, não preciso me preocupar. Olha o procedimento para achar a função inversa. Eu troco y por x, eu troco x por y. E agora, o que eu faço? Isola y. Para isolar y, multiplica em cruz. xy é igual a 1 vezes 1 é 1. Y é igual a 1 sobre x. Olha que interessante. A própria função é a própria inversa. Tá? Então, nesse exemplo, a própria função é a própria inversa. Ela é bijetora, então ela é invertível. Tá bom? Vamos agora para o segundo exemplo, a letra B. Prestem bastante atenção nesse segundo exemplo, que eu vou adotar o mesmo procedimento. É uma função que liga os reais nos reais. Gx é igual a raiz cúbica de x menos 2. Liga os reais nos reais. Eu não tenho restrição para essa função, porque ela é raiz cúbica. Se ela fosse raiz quadrada, eu tinha restrição, tá? Raiz cúbica pode ter número negativo dentro dela, raiz quadrada não pode. Então não tem restrição. Vou colocar aqui, ó, y é igual a raiz cúbica de x menos 2. Primeiro passo, eu vou acabar com a raiz cúbica. Primeiro passo, eu tenho que trocar y por x e x por y. Então aqui vai ficar x é igual a raiz cúbica de y menos 2. Sempre para achar a inversa, você troca as letras. Inverte as letras. Onde tem x, você põe y. Onde tem y, você põe x. E agora? Tira essa raiz cúbica e passa ela para cá como expoente 3. X ao cubo é igual a y menos 2. O inverso da raiz cúbica é a potência elevada ao cubo. Sempre operação contrária. Aqui eu tenho menos 2, eu passo para cá mais 2. X ao cubo mais 2 é igual a y. Pronto. Essa aqui é a minha função g elevado a menos 1. Essa é a minha função inversa. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido aí o procedimento. Troquem as letras e isola y de novo, tá bom? Parece meio sem sentido, mas dá certo. E aí vocês têm aí agora uma série de exercícios para achar a função inversa, aqui número 12, né? E na próxima aula nós vamos para gráfico da relação inversa, função par e função ímpar. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida eu estou à disposição, pode me mandar aí no privado as dúvidas de vocês. Um forte abraço e até a próxima aula.